Era para ser apenas um exame de rotina. Aos 48 anos, Wagner Moura sempre soube dos riscos de uma vida agitada, entre voos internacionais, gravações exaustivas e noites em claro imerso nos roteiros que tanto o apaixonavam. Mas naquele consultório frio, em São Paulo, enquanto olhava para a expressão tensa do médico, algo mudou. Wagner, encontramos um tumor na região do estômago. Ainda precisamos de uma biópsia para confirmar, mas pode ser maligno. Aquelas palavras ecoaram como um tiro no vazio. E por alguns segundos, o silêncio tomou conta do homem que o mundo conhecia como Pablo Escobar, mas que naquele momento era apenas Wagner, pai, marido, filho de Dona Alderiva. Ele não chorou. Não ali. Apenas respirou fundo, agradeceu e saiu do consultório, como quem carrega um mundo nas costas. A notícia não havia vazado, não ainda. Nem mesmo a equipe mais próxima sabia. Wagner decidiu esconder por um tempo. Afinal, estava no meio de negociações para dirigir seu segundo longa internacional, e qualquer sinal de fraqueza poderia custar tudo. Mas à noite, no silêncio do seu apartamento, enquanto via os filhos dormindo, ele sentiu o peso real da palavra tumor. Lembrou-se de seu pai, diagnosticado tardiamente com câncer de pulmão. Lembrou-se do cheiro do hospital, da sensação de impotência. Agora era ele, o paciente. O ator acostumado a viver heróis e vilões, agora enfrentava um inimigo invisível dentro de si. A agenda lotada começou a ser cancelada aos poucos, sob justificativas vagas. Um projeto pessoal, um tempo para refletir. Amigos mais íntimos começaram a desconfiar, mas respeitaram o silêncio. Na verdade, poucos conheciam de verdade o Wagner Moura, fora dos palcos e das telas. Ele sempre foi discreto, avesso a polêmicas, alguém que preferia os livros às entrevistas, que aceitava papéis não por fama, mas por ideologia. Justamente por isso, essa doença parecia uma ironia cruel do destino. Logo ele, que sempre cuidou da mente e do corpo, agora precisava encarar a possibilidade de encurtar uma trajetória que ainda tinha tanto por dizer. As semanas que se seguiram foram de incerteza e medo. A biópsia confirmou o pior: carcinoma gástrico em estágio inicial. A boa notícia? Era operável. A má? A cirurgia era agressiva e o tratamento posterior ainda mais, mas Wagner não era de recuar. Se for para lutar, vou lutar como lutei por cada papel na minha vida, disse a um amigo próximo. E assim começou o processo. Internações discretas, sessões de quimioterapia silenciosas e uma batalha travada longe dos holofotes. Enquanto o público especulava sua ausência como uma possível pausa estratégica, ele enfrentava náuseas, perda de peso, noites sem sono. Mas nunca perdeu a lucidez, nem a vontade de voltar. Curiosamente, foi nesse momento de fragilidade que ele voltou a escrever. Em um caderno velho, começou a rascunhar memórias da infância em Rodelas, na Bahia, da adolescência em Salvador, dos tempos de teatro amador, das primeiras recusas e das primeiras vitórias. Era como se, ao revisitar sua história, Wagner buscasse forças para seguir em frente. Não queria ser lembrado apenas como Escobar ou Capitão Nascimento. Queria ser lembrado como o filho de uma professora pública que ousou sonhar alto. Como o homem que atravessou fronteiras sem jamais abandonar suas raízes. Mas o câncer, como todos sabem, não respeita agendas nem reputações. E em abril de 2025, durante uma nova bateria de exames, os médicos detectaram uma metástase pequena no fígado. Foi o golpe mais duro. Você pode viver com isso, mas precisa se afastar, precisa descansar, recomendou o oncologista. A reação foi um misto de raiva e resignação. Como descansar quando o mundo ainda precisa ouvir o que tenho a dizer? Ele respondeu. E essa pergunta ficou no ar. Porque talvez o mundo ainda não soubesse o tamanho do abismo que se abria por trás daquele sorriso sereno. Em silêncio, Wagner preparava-se para um novo enfrentamento. Mas desta vez, a batalha não era apenas contra a doença. Era contra o tempo, contra o esquecimento, contra a ideia de que os fortes não caem. Era o início de um novo capítulo.
talvez o mais verdadeiro de sua vida. E o mais doloroso. Antes da fama, antes dos aplausos, antes de qualquer câmera apontada para o seu rosto, Wagner era apenas um menino franzino correndo descalço pelas ruas empoeiradas de Rodelas, no sertão baiano. O calor era implacável, o futuro incerto, e a única certeza que sua família carregava era o valor do estudo. Filho de Dona Alderiva, uma professora primária de fibra, e de seu José Moura, um servidor público rígido, mas justo, Wagner cresceu entre livros escolares, rádios de pilha e a dura realidade de uma cidade pequena, onde os sonhos pareciam sempre maiores que o próprio céu. A infância foi marcada pela disciplina e pela curiosidade. Enquanto outros meninos brincavam de bola na rua, Wagner se fascinava com as vozes da rádio, com as novelas que sua mãe ouvia religiosamente e, principalmente, com os livros da pequena biblioteca da escola onde ela ensinava. Esse menino vai longe, diziam os vizinhos, meio em tom de brincadeira, meio em tom de profecia. E foram essas sementes silenciosas que germinariam anos depois no solo fértil da arte. Aos 13 anos, a família mudou-se para Salvador. A capital baiana era para Wagner um universo novo, mais violento, mais veloz, mas também mais cheio de possibilidades. Foi lá, no colégio militar, que ele conheceu o teatro. Por ironia do destino, seu primeiro papel foi de um padre em uma encenação escolar. O nervosismo quase o fez desistir, mas quando ouviu o silêncio da plateia, os olhos atentos dos colegas e depois o aplauso tímido, algo dentro dele se acendeu. Era como se, pela primeira vez, Wagner tivesse encontrado um lugar onde poderia ser tudo, inclusive ele mesmo. Com o tempo, o teatro passou de hobby a obsessão. Entrou na Universidade Federal da Bahia para cursar jornalismo, mas era nos grupos teatrais alternativos que realmente vivia. Enfrentou todo tipo de dificuldade, falta de dinheiro, preconceito, noites em claro. Fez peças em praças públicas, teatros improvisados, às vezes com público de 5 ou 6 pessoas. Mas cada papel, cada falha de iluminação, cada silêncio da plateia era uma lição. E Wagner aprendia. Aprendia não só a representar, mas a observar o mundo, a entender o humano, com todas as suas contradições, suas misérias, seus delírios. A grande virada veio em 1996, quando foi convidado para integrar o grupo Bando de Teatro Olodum, uma companhia negra e combativa que fazia arte com identidade e denúncia. Lá, Wagner se reinventou. Aprendeu sobre corpo, ritmo, política. Deixou de ser apenas um ator em formação e passou a ser um homem em transformação. A Bahia o moldou. O teatro o lapidou e a inquietação constante o empurrou para mais longe. Com o diploma na mão e o nome começando a circular nos corredores artísticos, Wagner decidiu arriscar tudo. Mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de espaço na televisão. Dormiu em sofá de amigo. Enfrentou testes humilhantes. Foi recusado dezenas de vezes, mas não desistiu. E em 2000, sua estreia nacional veio com a novela A Casa das Sete Mulheres. Foi o suficiente para chamar a atenção de cineastas e produtores. Mas foi em Carandiru, de Hector Babenco, que Wagner provou ser mais que uma promessa. Sua atuação crua e intensa, como Zico colocou seu nome entre os grandes. E ali, aos 27 anos, Wagner Moura deixava de ser apenas um talento da Bahia para se tornar um nome de peso no cinema brasileiro. Por trás daquele olhar penetrante e da fala firme, havia um menino que atravessou o sertão com os pés descalços e os olhos cheios de sonhos. Um rapaz que enfrentou a fome, o medo e o esquecimento para viver daquilo que o fazia pulsar. A arte. Mas Wagner nunca esqueceu de onde veio. Nunca negou o sotaque, nem escondeu as raízes. Pelo contrário, fez delas seu escudo e sua bandeira. Porque ele sabia, e ainda sabe, que a história mais poderosa é aquela contada com verdade. E talvez seja por isso que, mesmo diante da doença,
Mesmo nas noites em que a dor o cala, ele insiste em lembrar quem foi, de onde veio e por que começou. Porque para Wagner Moura, a vida nunca foi só sobre viver, foi e sempre será sobre transformar. O sucesso nunca chega sozinho. Quando Tropa de Elite estreou nos cinemas em 2007, o Brasil inteiro parecia respirar ao som de Pede pra Sair. A figura do Capitão Nascimento se tornou um fenômeno cultural, idolatrado por uns, odiado por outros, debatido por todos. Mas poucos sabiam que por trás daquele uniforme, por trás do olhar endurecido, havia um ator em conflito com o próprio personagem. Wagner Moura jamais quis ser símbolo de autoridade cega, muito menos herói de conservadores que confundiam ficção com apologia. O Nascimento é uma crítica, não um modelo, dizia em entrevistas. Mas ninguém ouvia. Todos queriam repetir as frases, tatuar o rosto do personagem, transformar Wagner em ídolo de um discurso que ele, no fundo, rejeitava. O filme ganhou o Urso de Ouro em Berlim. Arrastou milhões aos cinemas e deu a Wagner uma visibilidade inédita. Era o rosto do Brasil no exterior. Era capa de revistas, convidado para festivais, protagonista de manchetes. Mas com a glória veio a cobrança. A cada novo papel, esperavam que ele fosse maior, mais intenso, mais polêmico. Ele virou símbolo de uma geração de atores politizados, mas também alvo constante de críticas, tanto da esquerda, que o julgava por interpretar policiais, quanto da direita, que o usava como mascote de discurso. Em 2015, veio o convite que mudaria tudo: interpretar Pablo Escobar na série Narcos, da Netflix. Foi a entrada definitiva no cenário global. Mas o desafio era monumental. Wagner teria que engordar quase 20 quilos, morar meses na Colômbia, atuar em espanhol, língua que ele não dominava. Foi o papel mais duro da minha vida, confessaria anos depois. Não apenas pelo esforço físico ou técnico, mas pelo mergulho psicológico em um personagem que era, ao mesmo tempo, fascinante e monstruoso. Durante as gravações, Wagner sofreu crises de insônia, dores intensas nas costas e episódios de ansiedade. Chegou a cogitar abandonar o projeto, mas não o fez, porque no fundo sentia que precisava provar, não aos outros, mas a si mesmo, que podia transitar entre mundos, que podia ser latino, global, universal. E conseguiu. Narcos foi um sucesso estrondoso. Foi indicado ao Globo de Ouro. Tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da televisão mundial. Mas perdeu algo no caminho. A distância da família pesou. Os filhos, ainda pequenos, viam o pai mais pela tela do que ao vivo. A esposa, sempre discreta, segurava as pontas no Brasil, enquanto ele se perdia entre Medellins cinematográficas e noites insones. E Wagner começou a se perguntar se a fama, aquela que tanto sonhara nos tempos de teatro em Salvador, não vinha com uma fatura alta demais. Começou a evitar premiações, recusava entrevistas, isolava-se entre um projeto e outro. O mundo o via como um astro. Mas por dentro, ele se sentia cada vez mais ausente de si. Foi nesse momento que nasceu a vontade de dirigir, de sair da frente das câmeras, de retomar o controle, de contar histórias com a própria lente. Em 2019, estreou seu primeiro longa como diretor, Marighella. Uma cinebiografia sobre o guerrilheiro comunista morto pela ditadura militar. O filme foi aplaudido em Berlim, mas enfrentou uma resistência feroz no Brasil. Censura velada, ataques virtuais, sabotagens de distribuição. Mas Wagner não recuou, porque para ele, mais do que cinema, aquele era um gesto político, uma resposta ao país que parecia caminhar para trás. Entre ameaças e prêmios, Marighella foi símbolo de uma nova fase, a do artista que se expõe não para agradar, mas para confrontar, que não teme o erro, porque entende que errar também é humano. E foi nesse contexto, já fragilizado pelas batalhas internas e externas, que o corpo começou a dar sinais. Dores de estômago constantes, fadiga inexplicável, perda de peso. A doença não surgiu do nada.
foi se anunciando, silenciosa, enquanto ele guerreava no campo simbólico da arte e da política. Agora, ao olhar para trás, Wagner entende que o preço da glória é alto, que cada aplauso ecoa com o silêncio de uma ausência, que cada prêmio pesa tanto quanto uma noite sem dormir. Mas não se arrepende, porque em cada papel, em cada cena, deixou pedaços de si. E ainda que o corpo reclame, ainda que o tempo seja incerto, o artista segue. Porque há histórias que ainda precisam ser contadas. E enquanto houver voz, Wagner Moura continuará contando-as. Ele já não grava mais. Os contratos internacionais foram pausados. Os roteiros aguardam sobre a mesa de madeira no apartamento de paredes brancas. Mas Wagner não os abre há semanas. O corpo cansou. O fígado respondeu mal à última sessão de quimioterapia. A cirurgia, antes promissora, agora parece um recurso distante, quase paliativo. Os médicos falam baixo, os amigos evitam perguntas diretas, mas Wagner sabe, ele sempre soube. O tempo, que antes parecia um aliado, agora se revela implacável. E o palco, que sempre foi seu refúgio, agora é apenas memória. Mas ele não tem medo, não mais, ao contrário. Nesses dias finais, Wagner descobriu algo que nunca tinha tido tempo de ver. Descobriu o silêncio. Descobriu o valor de uma tarde ao lado dos filhos, da mão da esposa entrelaçada na sua, da visita de um velho amigo de teatro que atravessou o país só para abraçá-lo sem palavras. Descobriu que a vida, no fim das contas, não se mede em estreias, premiações ou manchetes. Mede-se em presença, em humanidade. Nos últimos meses, ele pediu para não ser internado. Quis ficar em casa, cercado de livros, filmes antigos e vozes queridas. Reassistiu Central do Brasil, chorou vendo Cinema Paradiso, escreveu cartas à mão para cada filho. Cartas que só devem ser abertas no dia certo. Um aos 15 anos, outro ao se formar, o menor no primeiro amor. Nelas, Wagner não fala sobre carreira, fama ou cinema. Fala sobre escolhas, sobre coragem, sobre não se vender, sobre amar o que se faz, mesmo quando o mundo parece contra. Seus amigos mais próximos, aqueles que conheceram o Wagner antes de Pablo Escobar, antes do Capitão Nascimento, dizem que nunca o viram tão sereno. É como se, ao se aproximar do fim, ele finalmente tivesse encontrado aquilo que sempre procurou em cada personagem: a essência, a verdade. Porque talvez nenhum roteiro tenha sido mais profundo que a própria vida de Wagner Moura. Essa mistura de sertão e palco, de silêncio e rebeldia, de ternura e revolta. No dia 12 de maio de 2025, numa madrugada tranquila, enquanto a cidade dormia e a chuva batia de leve na janela, Wagner se foi. Sem alarde, sem manchete urgente, sem despedida pública. Apenas fechou os olhos e partiu. Deixou para trás uma carreira brilhante, sim, mas mais que isso, deixou um legado ético, uma forma de existir no mundo artístico sem se curvar ao cinismo, sem trair as origens, sem negociar princípios. Nas redes sociais, a notícia demorou a se espalhar. Mas quando chegou, não foram apenas artistas que lamentaram. Gente comum, do interior à capital, lembrou do menino baiano que ousou ser gigante. Universitários citaram suas falas como inspiração. Professores lembraram de como ele levava livros às entrevistas. Mães citaram sua ternura nos bastidores. E críticos, mesmo os mais duros, reconheceram: Wagner Moura era maior que os papéis que viveu. Hoje, em Rodelas, há uma praça com seu nome. Não é grande, não tem monumento nem busto de bronze. Apenas um pequeno teatro comunitário, onde crianças encenam peças simples com figurinos de papelão. Mas ali, entre risos tímidos e aplausos desajeitados, a memória de Wagner vive. Porque seu maior papel talvez tenha sido provar que arte não é sobre vaidade. É sobre transformação. E no fim, é isso que fica. Não os prêmios, não os contratos, não os aplausos, mas o que se planta nos outros. E Wagner Moura, com sua coragem silenciosa, sua rebeldia ética, sua entrega absoluta, plantou sementes que continuarão florescendo, mesmo agora, quando a cortina já se fechou.